Glórias a Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Aqui quem fala é a missionária Alessandra Silva. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal novo. Compartilha nossos vídeos nos seus grupos. E é só vitória. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você que Deus tocou fortemente para eu ministrar e compartilhar esta palavra com você. Ei, Deus manda te dizer que Ele viu as injustiças que fizeram com você. Eu vou repetir. Deus manda eu te dizer que Ele viu as injustiças que fizeram com você. Mas Ele manda lhe dizer: apesar de tudo, não guarda raiva, não guarda mágoas e persevere, porque a sua vitória estará no final. A sua vitória não está no começo, nem no meio, mas está lá no final. Então, persevere. Quem já não sofreu injustiças? Não é verdade? Quem já não foi injustiçado? Muitos homens e mulheres de Deus foram injustiçadas, sofreram injustiças. Aleluia. Mas Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele vê tudo. E eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Que alguém está querendo aquilo que é seu. Só que Deus não vai deixar o que é seu na mão do seu inimigo. Deus não vai deixar aquilo que é seu nas mãos dos outros. O que é seu é seu. E Deus não vai deixar ninguém tocar naquilo que é seu. E tem mais. Deus manda dizer para alguém: a porta que Ele abriu, o homem não fecha. Porque não foi as mãos do homem, foi as mãos de Deus. Mas a porta que Deus fecha, o homem também não abre. Assim diz o Senhor para você, entendeu? Porque muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando aí neste lugar. A Bíblia vai dizer, irmãos, de um homem chamado Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha que estava perto do palácio de Acabe. E Acabe, vou falar logo a palavra, cresceu os olhos na vinha de Nabote, você está entendendo? Ele queria, apesar de Acabe morar num palácio, ele queria a vinha de Nabote. Só que Nabote era um homem temente a Deus. Nabote era um homem que olhava para os céus. Nabote era um homem que vivia agradando ao Senhor. Enquanto o rei Acabe, ele fazia tudo que Deus rejeitava. Ele fazia tudo que Deus não aprovava, tanto ele como a sua esposa Jezabel. E a Bíblia vai dizer que ele queria a vinha de Nabote, porque ele achou bonita, porque ele queria de todas as maneiras. Mas Nabote, ele recusou. Ele não quis vender, porque era uma herança que ele havia ganhado de seus pais. E ele sabia que aquilo tinha um preço sentimental. E ele não queria vender. Só que Acabe cresceu os olhos e queria que ele vendesse para ele. O que é seu não vai ficar na mão do inimigo. E o que Deus te deu, olha o que Deus manda dizer. O que Ele te deu é seu e ninguém vai tomar. Porque Nabote, ele não era tão poderoso quanto o rei Acabe, mas ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa fidelidade, ele não vendeu a vinha dele para Acabe. E Acabe, ele queria trocar aquela vinha, ele queria dar dinheiro para Nabote, até um lugar maior, espaçoso, para que Nabote vendesse aquela vinha. Mas sobre aquela vinha havia o Espírito Santo de Deus. Sobre aquela vinha havia a presença de Deus. E ele não queria negociar essa presença que estava naquela vinha. Nabote não queria negociar. Então ele recusou toda a proposta de Acabe. E por causa disso,
aconteceu uma grande injustiça na vida de Nabote. Nabote, ele foi acusado de algo que ele não fez. Colocaram até testemunhas falsas para acusar Nabote, a Bíblia vai dizer. E por causa disso, Nabote, ele morreu apedrejado, não só ele, quanto seus filhos também. Por causa dessa calúnia que o rei Acabe fez, porque Nabote não queria vender a vinha dele para ele. Então, entenda só, muitas vezes, aquilo que você não quer fazer, pessoas podem fazer o seguinte: já que ele não vai fazer do jeito que nós queremos, então vamos inventar mentiras, calúnias, vamos difamar o nome. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tudo ele vê, e ele viu a injustiça que o rei Acabe estava fazendo com Nabote. Ele viu a injustiça que Jezabel estava fazendo com Nabote. E no tempo certo Deus julgou. Se você pegar lá a história toda, você vai ver o que Deus fez com aqueles dois. Então, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 4, que Deus ele vê tudo. Ele vê as injustiças e nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada fica encoberto, tudo Deus ele vê. Quer que seja coisas boas, seja as coisas ruins. E era muito perigoso, mas Nabote tomou uma decisão de ser corajoso e contrariar Acabe. E por causa disso, intentaram uma acusação falsa contra ele. E quantas pessoas estão sendo injustiçadas, assim diz o Senhor? Quantas pessoas estão passando situações porque não fizeram o que o diabo quer que você faça. Então, já que não vão parar, vamos difamar, vamos inventar, vamos mentir. Ei, mas Deus ele está dizendo, Deus ele vê todas as coisas, Deus ele vê tudo. Nunca se esqueça que no tempo certo terão que prestar contas, não a você, mas a Deus. A conta vai chegar. Porque não há maldade, não há injustiça que fique encoberta debaixo dos panos, não. Deus traz a luz, não vai ficar escondido. Acabe pensou que Deus não estava vendo, porque ele já nem cria mesmo em Deus. Ele já estava em outra adoração de outros deuses. Ele nem achava que... Mas só que Deus ele estava vendo tudo. Então acalma o seu coração, entrega tudo a Deus, porque Ele cuida de tudo e tudo Ele vê. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo, mas o Senhor diz que Ele vai julgar esta situação. Ele vai julgar porque tudo Ele vê. Ele sabe as injustiças que fizeram com você. Ele sabe os choros que foram derramados. Ele sabe os dias tristes que você passou. Ele ouviu que falaram do seu nome. Ele ouviu as acusações. Ele ouviu a zombaria. E Ele diz nesta hora que Ele vai julgar. Aleluia. Do tempo dele, na hora dele. Porque a Bíblia diz em Isaías 59... Eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não se possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir, mas as iniquidades desse povo é que fazem separação deles com Deus. Então Deus ele está vendo tudo. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo tudo e estou ouvindo tudo. Assim como Nabote estava passando por aquela situação, ele não conseguiu sobreviver àquela situação. Mas você que está aí, o Senhor diz, vou eu te pôr anel de honra, vou eu te honrar na presença dos teus inimigos, e vou eu mostrar que sou Deus de perto e de longe, e os meus ouvidos, meus ouvidos não estão encolhidos, que não possam ouvir, diz o Senhor. Aleluia. Nabote estava como uma teia de aranha. Sabe as teias de
aranha, só esperando o Nabote cair na cilada, só esperando, ei, sabe o que Deus está dizendo? Tem alguém esperando você fechar essa porta aí, tem alguém esperando você largar esse emprego aí, tem alguém esperando, aleluia, você desistir da sua vida, do seu casamento, do teu esposo, do teu marido. Tem alguém aí, igual uma teia de aranha, só te observando. Mas o Senhor diz que hoje, toda obra da iniquidade, toda obra da maldade, Ele diz hoje que está caindo por terra. Aleluia. E no tempo certo, assim como Deus cobrou daquele casal lá que estava tramando contra Nabote, Ele diz que vai cobrar. Porque Deus, Ele vê todas as coisas, irmãos. Então não importa quanto tempo leve. Ah, mas eu fui injustiçada no trabalho, me caluniaram, eu fui mandada embora por justa causa. Nossa, eu acabei caindo naquela prisão e não foi eu que cometi aquele crime. Ei, o Senhor está dizendo, você está sendo injustiçada, injustiçado, mas o Senhor, Ele diz para você que no tempo certo Ele vai trazer à luz aquilo que está nas trevas e Ele vai cobrar. Porque Deus é um Deus, irmãos, da justiça. E Ele viu a injustiça que você passou, a injustiça que fizeram com você, amém? Então vai tomando posse, aleluia, desta palavra. Porque apesar de toda a injustiça, Deus estava, aleluia, olhando Nabote. E Deus, Ele está olhando o teu sofrimento e as injustiças que vocês talvez já passou ou está passando aí neste lugar, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Ative o sininho de notificação para você receber aqui os nossos vídeos. Seja bem-vinda, você que é novo inscrito, inscrita, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário se estão gostando, dê também opiniões de vídeos que Deus possa falar comigo e eu estar aqui ministrando a palavra de Deus.